Então, gente, eu tô com o livro do Bruno Borges aqui, né? O TAC, Teoria da Absorção do Conhecimento, volume 1, né, dos 14 livros que ele escreveu. Esse aqui é o primeiro livro. É um livrinho simples, custou R$20 através da Saraiva, né? Na contracapa aqui nós temos uma orelha falando um pouquinho sobre a biografia do Borges, né? Bruno de Melo Silva Borges nasceu em 21 de 4 de 1992, de uma gravidez gemelar em Rio Branco, capital do estado do Acre. Teve uma infância lúdica, saudável e em contato com a natureza. Em torno de 12 ou 13 anos se dizia espírita. Entrou para a faculdade de psicologia, onde concluiria em 2018. De 2013 em diante se tornou autodidata, lia em torno de 500 livros ao ano, dos mais variados assuntos, mas dizia-se apaixonado pela filosofia. Após 2013 recebeu uma missão de um projeto, da qual não compartilhava com ninguém e que agora sabemos se chamar Projeto Enzo. Se tornou frugívoro e logo após vegano, mudando completamente seus hábitos de vida, seus pensamentos e sua filosofia. Dedicou-se a partir daí a escrever, afirmando sempre que tinha um ano apenas para terminar seu projeto. E na parte de trás nós temos essa outra orelha aqui falando a seguinte citação: buscar novos conhecimentos, percorrer novos caminhos, refletir, ousar e ir. Viaje neste universo. Né? O livro foi publicado pela Arte e Vida Infinite Editorial e não pela Saraiva. No final está escrito: conheça as outras 13 obras, né? Conheça as outras 13 obras do autor Bruno Borges. Eu acho isso tudo muito interessante. Não só o conteúdo do livro, mas o acontecimento todo, né? Porque o Bruno Borges, com essa história toda, não se sabe se foi programado por ele, se o objetivo dele era justamente que acontecesse isso tudo, ou seja, que eu estivesse aqui agora segurando esse livro e nós todos interagindo sobre esse assunto. Uma coisa é você escrever um livro, outra coisa é você impactar de alguma forma o senso comum e se tornar conhecimento público, se tornar parte do inconsciente ou do consciente coletivo de uma sociedade, né? Então, o Bruno Borges alcançou esse objetivo. Ele faz parte agora da cultura popular, vamos dizer assim, né? Ele está entrando para a cultura popular do Brasil e talvez do mundo, né? A partir do momento que explodiu essa história dele através dos meios de comunicação, através da internet. Então, se ele teve essa intenção ou não, o fato é que é muito intrigante tudo isso, porque nós estamos diante de um processo, né? Essa história do Bruno Borges começou alguns meses atrás, um negócio diferente, um negócio inusitado, né? Toda aquela obra que ele fez no quarto dele, com esses livros, o interesse que isso gerou, a movimentação que isso gerou em torno do senso comum, em torno das pessoas, e passado alguns meses, né? Eu vim nesse canal aqui do Guerreiro, a gente acompanhou toda a trajetória da história do Bruno Borges, né? Todos os acontecimentos. Eu fiz uma série de vídeos onde a gente abordou toda a questão. E é engraçado porque muitos dos meus palpites funcionaram, muitos dos meus palpites estavam corretos, né? Eu analisei os livros que ele leu, tem essa parte da série, né, do Bruno Borges, onde eu, em conjunto com alguns parceiros, a gente destrinchou a biblioteca do Bruno Borges, ou seja, através dos livros que ele lia, eu já consegui ter uma noção de provavelmente qual era o caminho de pensamento dele, né? Ou seja, ele era muito interessado por filosofia, ele é, né? Porque está vivo ainda, eu espero que esteja vivo, interessado por filosofia, psicologia, ciência, hermetismo, conhecimentos dos mais variados, mas a filosofia sempre como um enfoque nos estudos dele. Eu fiz muitos palpites durante essas séries e alguns deles estão se concluindo, inclusive um palpite que eu falei, eu lembro disso, eu falei, ó, esses livros vão ser publicados e no decorrer do ano nós estaremos lendo estes livros aqui no canal. E cá está, né? Chegou o momento, o livro foi publicado, o TAC, que é o livro número 1. O que eu vou fazer? Eu estou lançando aqui essa nova série que é para a gente destrinchar essas obras, porque esse é o primeiro livro, haverão os outros 13. Então é interessante. Sendo relevante ou não o conteúdo, eu não vou fazer uma crítica aqui, tem um pessoal que está criticando pesadamente o Bruno. Tem gente falando que o livro é uma porcaria, tem gente falando que é bom. Eu acho interessante, essa é a palavra. Interessante pelo fato de que não estamos só lendo um livro aqui, mas a própria realidade desse canal do YouTube aqui, o Guerreiro, as pessoas que estão envolvidas nisso,
né? O Bruno Borges, ele não só, como eu falei, ele não só escreveu um livro, ele mexeu com a sociedade de forma que eu estou aqui fazendo esse vídeo e você está aí assistindo. E se não houvesse Bruno Borges, nada disso aqui estaria acontecendo. Essa movimentação do conhecimento, esse interesse, as pessoas buscaram, a partir do Bruno Borges, outras coisas. Teve gente estudando a história de Giordano Bruno, teve gente buscando conhecer um pouquinho mais sobre filosofia. Muitos alunos meus se tornaram mais interessados por filosofia depois dessa história toda do Bruno. Então é um acontecimento e nós estamos aqui vivendo esse acontecimento. Eu acho interessante por diversos aspectos. Então eu vou explorar o que? Vídeos, eu vou fazer vídeos, cada vídeo é um capítulo. Esse livro aqui, quantos capítulos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 capítulos. Eu vou fazer um vídeo por capítulo, onde eu vou fazer uma análise capítulo por capítulo, e dessa forma nós teremos aqui, vamos destrinchar as obras de Bruno Borges, uma por uma, capítulo por capítulo. Vai dar uma série muito interessante. Para as pessoas que têm interesse em ler o livro, leiam, porque aqui eu vou soltar alguns spoilers, e se você tiver interessado, leia o livro antes de assistir o vídeo. Mas faremos essa análise capítulo por capítulo. O capítulo 1, vamos lá, vou começar aqui com vocês. O capítulo 1 se chama Introdução à Teoria da Absorção de Conhecimento. Deem uma olhada. Introdução à Teoria de Absorção do Conhecimento. Tá certo? Que é o que eu vou começar a trabalhar com vocês aqui, que é ataque, né? O próprio livro se intitula Ataque, Teoria da Absorção de Conhecimento. Então, assim, basicamente esse capítulo 1, Introdução à Teoria da Absorção do Conhecimento, é no fundo um apanhado que o Bruno está fazendo sobre a epistemologia. Epistemologia, essa área, uma das áreas mais quentes da filosofia atualmente, né? A epistemologia é uma das áreas de maior destaque dentro da filosofia contemporânea. Ou seja, como que o ser humano é capaz de conhecer, né? Quando o filósofo se coloca a estudar essa problemática, a problemática do próprio conhecimento em si, como que o ser humano vem a conhecer as coisas. Nós temos aquelas duas correntes principais, o racionalismo cartesiano e o empirismo britânico, como John Locke, David Hume. Inclusive o próprio Bruno cita muitos filósofos aqui nessa introdução à teoria da absorção do conhecimento, que é o capítulo 1, ele cita Platão, ele cita David Hume, ele cita os empiristas britânicos, ou seja, como eu estou falando, nós temos essas duas correntes. O racionalismo cartesiano, que vai dizer que o conhecimento existe já dentro do indivíduo humano. Nós possuímos as ideias inatas, ou seja, nascemos com certas ideias que não vêm da experiência dos sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição, né, são os sentidos que me colocam em contato com o mundo. Para o Descartes, nós possuímos ideias inatas. Por exemplo, a ideia de Deus. Eu não consigo tocar, ouvir, sentir através de 5 sentidos Deus, mas eu tenho essa ideia dentro de mim, é uma ideia inata, por exemplo. Já os empiristas britânicos, como David Hume, vão assumir a ideia de que o conhecimento ele vem exclusivamente através da via da experiência. É através do tato, do olfato, do paladar, da visão e audição que eu entro em contato com o mundo, né, que eu experimento o mundo através desses 5 sentidos, e daí me surgem, o conhecimento vem até mim, né, pela via da experiência sensorial. Nós temos então o empirismo, né, a via sensorial, versus o racionalismo, que é a via intelectual. O Bruno ele fala muito sobre esse assunto, né? Ele fala sobre conhecimentos a priori, ou seja, conhecimentos que eu não necessito do contato com a natureza. Por exemplo, os exemplos de Kant, quando Kant fala, por exemplo, a seguinte proposição: todo solteiro é não casado. Isso é clássico da filosofia, né? Todo solteiro é não casado. Para você saber se essa proposição é verdadeira ou falsa, você não precisou consultar nada além da sua própria cognição, né? É óbvio, todo solteiro é não casado. Isso é uma proposição a priori. Eu não preciso contactar a experiência do mundo, né, o mundo sensorial. Eu não preciso dos dados sensoriais para saber que todo solteiro é não casado. Então é uma proposição a priori. Agora a frase todo solteiro é feliz, por exemplo, eu precisaria ser um solteiro e passar por essa experiência, né, empiricamente, para constatar a veracidade ou a falsidade dessa proposição. Então seria uma proposição a posteriori. Posteriori significa que eu preciso consultar a experiência sensível
para poder saber se é verdadeira ou falsa a proposição. Ele usa também, o Bruno Borges, ele cita também o termo a priori aqui, ou seja, fazendo menção a Kant. Então, na verdade, ele inicia falando um pouco sobre epistemologia, sobre justamente a absorção do conhecimento. A teoria da absorção do conhecimento é, na verdade, uma teoria epistemológica do Bruno Borges, vamos dizer assim, né? Aí ele passa para um subtópico do capítulo 1, que o título é Entendendo Melhor Todo o Processo. Eu vou dar uma lida para vocês. Ataque funciona basicamente como um processo que trabalha para efetivar a verdadeira natureza intelectiva humana, ajudando-o a se autoconhecer e cumprir o papel cognitivo e particular da sua estrutura cerebral como um todo. De maneira simples, trata-se da absorção do conhecimento e da geração de novos conhecimentos através destes, do alimentar-se para depois transformar, do ofício que nossos órgãos sensoriais fazem da natureza que lhes cerca, até o desenvolvimento da característica inventiva humana pela transformação desta natureza. Afora esta premissa, este adágio, esta máxima, tem-se que dar respaldo a algumas leis e alguns princípios para poder compreender melhor todo o raciocínio. Isto posto, existe na TAC aquilo que denominamos como absorção contínua. E aí ele entra nesse próximo tópico aqui do capítulo 1, que é a absorção contínua. Ou seja, Bruno Borges está tentando aqui desenvolver uma tese epistemológica, né? Ou seja, como o ser humano pode conhecer as coisas. A absorção contínua, ele faz até um resuminho aqui, eu vou ler para vocês entenderem, né? A absorção contínua é a capacidade de gerar um ímpeto inicial para absorver conhecimentos, aumentando a sua egrégora de conhecimentos adquiridos, gerando uma absorção ininterrupta de novas informações através da mesma. Então ele trabalha com essa ideia de egrégora, né? Que ele cria um novo conceito de egrégora para utilizar dentro da teoria dele, né? Então ele diz o seguinte: egrégora seria a junção de múltiplas formas de informações adquiridas por um mesmo indivíduo ao longo da vida. Então o ser humano ele possui essa capacidade de, através do contato com a experiência direta, né? ou seja, o empirismo, defendido por David Hume e etc., né? Ou seja, através dos 5 sentidos eu tenho contato com as experiências do mundo, eu vou acumulando essas impressões, né, o que vai gerando a minha egrégora de conhecimento, ou seja, os conhecimentos acumulados durante a vida de uma pessoa, através desse processo chamado absorção contínua, que é justamente a capacidade de absorver conhecimento, né? Capacidade de gerar um ímpeto inicial para absorver conhecimentos. Essa característica única do Homo sapiens, né? Ele também coloca essa comparação aqui entre homem e animal, né? Onde o ser humano tem essa capacidade do ímpeto inicial que ele fala, ou seja, de absorver conhecimento do meio externo. Ele não demora muito na absorção contínua, porque o que ele acha mais interessante, até ele mesmo coloca, é a próxima parte, o próximo tópico desse capítulo, que é chamado de ciclo de absorção histórica. Ele coloca isso até de forma mais pontual do que a absorção contínua. Ele diz o seguinte: o ciclo de absorção histórica talvez seja muito mais interessante e curioso do que a absorção contínua. Isso porque este ciclo é muito importante no papel estrutural do homem como um ser possivelmente cultural e carrega também parte fundamental da influência comportamental humana. Também é interessante devido ao fato de ser algo lógico e pertinente, mas pouco dialogável no dia a dia das pessoas acerca de sua importância e influência na vida de cada um. Basicamente, o ciclo de absorção histórica resume-se no saber humano acumulado e passado durante milênios. Então, ele até conceitua novamente, mais para frente, ele faz um resumo dizendo o seguinte: ciclo de absorção histórica significa a ação de acumular informações e passar adiante para novas gerações. É o ato de homens em si absorverem rapidamente a experiência acumulada pelas gerações precedentes, transformá-las, agregá-las e passá-las aos outros e aos futuros. Ou seja, é esse acúmulo de informações e de conhecimentos que vem sendo acumulado de geração em geração, né? Ou seja, desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje, nós temos um acúmulo de informação que vai sendo transmitida de geração em geração até que chegamos aqui no ápice da história, né? Nós estamos no ano de 2017 e temos disponível essa biblioteca universal que é a própria humanidade, né? Onde todo este conhecimento foi absorvido durante a história.
Então é o que ele chama de ciclo de absorção histórica. Ele cita aqui 2 exemplos interessantes, que é o de Johannes Kepler, que desenvolveu seu próprio modelo de universo, publicado em 1597, que combinava algo de Copérnico com ideias de alguns físicos gregos arcanos. Em uma fusão, Kepler pôde trabalhar com seus cálculos, que o levaram a descobertas importantes, como que cada planeta gira em torno da órbita do Sol, seguindo uma trajetória elíptica com o Sol no foco da elipse, e que os planetas se movem mais rapidamente quando estão mais próximos do Sol. É o exemplo de Johannes Kepler, que absorveu esse conhecimento histórico para desenvolver suas teorias acerca do movimento elíptico dos planetas em torno dos sóis, o que não existiria caso, por exemplo, abraçássemos a teoria da Terra plana. Isso aqui que o Bruno está falando seria uma bobagem, porque nada disso existiria. Exemplo 2. Foi somente quando Isaac Newton tomou o trabalho de Kepler e explicou, usando a gravidade, por que as órbitas dos planetas são elípticas, que o significado de sua descoberta tornou-se claro. La História da Física, de Anne Roney. Então, ele utiliza os exemplos desses grandes físicos e cientistas, né, que utilizaram-se desse conhecimento histórico para poder absorver e desenvolver mais conhecimento e deixar o seu legado para que novas gerações possam conhecer esse material e dar continuidade nesse ciclo de absorção histórica, né? Como ele diz aqui, Kepler absorveu conhecimentos dos antepassados de maneira contínua, gerando inumeráveis cálculos através desta egrégora e dando continuidade ao desenvolvimento de novas linhas de conhecimento. O mesmo aconteceu com Newton, que aproveitou-se do o ciclo de absorção histórica. O próximo capítulo é o capítulo 2, que se chama Da Consequência da Absorção do Conhecimento pelo Contínuo. É o capítulo 2, que eu vou explorar no próximo vídeo. Então, eu vou deixar vocês por aqui. Eu não vou colocar a minha opinião assim, se o conhecimento é fraco, se o conhecimento é forte. Eu não vou criticar o livro, não vou dizer se é um livro fraco, é um livro forte, é um conhecimento inigualável, é um conhecimento mais simples. Eu acho que é um conhecimento que é válido, é interessante, e não há por que nós desprezarmos ou fazermos pouco proveito disso. Não é algo ruim em meio a um mundo onde a gente vê a futilidade, os absurdos, né? As pessoas vivendo vidas absolutamente fúteis, os absurdos que a gente vê na televisão, os absurdos que a gente vê por aí afora, né? O mundo absolutamente jogado na futilidade. Eu não vejo isso aqui como algo ruim. Por mais que seja uma filosofia simples, eu não li os outros livros, nós temos que chegar ao final dessa jornada com Bruno Borges, para saber se realmente ele foi muito além do que podemos esperar, ou se as teorias dele são teorias simples e tranquilas. Eu não sei, o que eu sei é que é interessante e que não há como isso daqui trazer nenhum malefício para ninguém, não há como isso daqui não acrescentar em nada. Em algo vai acrescentar, porque trata-se de conhecimento. Ele cita filósofos, ele cita todo uma pesquisa que ele fez, né, muitos livros que ele leu. Então é um conhecimento interessante e válido. Por isso eu vou acompanhar esse livro aqui com vocês. No próximo vídeo a gente inicia o capítulo 2. Até a próxima.